e vamos ao artigo 147, para quem tiver interesse, do Código Penal, e como é que está a jurisprudência. Quando eu falo em jurisprudência, são as decisões dos tribunais que vão orientar os juízes nos processos. Olha, em primeiro lugar, a ameaça tem que ser idônea. E a ameaça contra o presidente Lula, que você acabou de citar como um exemplo, é uma ameaça idônea. Foram 3 invasões de sites do Partido dos Trabalhadores com ameaças provenientes da mesma pessoa da cidade paulistana de Catanduva. Então, é ameaça idônea. O anúncio, e é outro ponto, o anúncio é certo. O que é? É um anúncio real de mal injusto e grave. Atenção, mal injusto. Ninguém tem o direito de matar ninguém. E grave, porque essa pessoa usa, por exemplo, um determinado nome de fantasia, mas usa também exemplos. Fala em Celso Daniel, fala em Toninho do PT. E atenção, e mais do que isso, vai mais longe para ver que é uma pessoa que conhece os movimentos políticos. Fala no Eduardo Campos, fala no Teori Zavascki, e vai até no seu colega e saudoso Ricardo Boechat. Então, existe o quê? Existe um anúncio de mal injusto e grave. E isso tudo, e volto à jurisprudência, não há necessidade de se fazer cara a cara na presença da vítima. Se pode, sim, fazer por internet. O que se exige é a idoneidade. Agora, a lamentar, Fabiola, é que a pena pelo crime de ameaça varia e não passa a pena maior de 1 ano, mais multa. É algo muito baixo. Mas um ponto que eu volto a ressaltar, isso tudo está numa campanha embutida para ameaçar para as pessoas não irem votar. Cada vez mais se está aumentando esse tipo de ameaça para inibir que as pessoas vão votar. Para quê? Para que tudo não se resolva no primeiro turno. Essa é um indicativo, um indício. Então, não existe só essa ameaça, existe já um programa, uma programação, um projeto de inibição, evitar que as coisas se resolvam no primeiro turno. E por isso a importância no Tribunal Superior Eleitoral garantir a segurança, né? Por isso a decisão de proibir as pessoas de levarem armas no momento do voto. Isso já foi tomado, né? Mínimo, né? Oi? Imagina as pessoas indo votar armadas, né? Que Mas cabeça é aconteceu, essa? né, Joel? Sim, Aconteceu. exato. De apertar a tecla lá com uma arma, de fotografar, de publicar isso. O uso da arma, a arma tem sido um símbolo nessas eleições, né? A família Bolsonaro a todo momento faz o movimento da arma, que eu não vou reproduzir aqui também para não cortar e virar um meme, e Lula tem feito a campanha lá do vira-voto, que é uma arma que vira um L. Então, quer dizer, é muito triste que a arma, ela tá como um personagem central nessa campanha, né? É muito, muito grave, muito triste que a gente esteja falando aí de armas. Você tira a arma que vira um livro, é o que eles estão utilizando, os outros falando sobre a importância de ter arma. É muito grave. Mas ir votar de arma é proibido, né? Fala, Mairovitch. E tem um outro ponto importantíssimo que a gente não pode esquecer. O tribunal, num determinado momento histórico e democrático, entendeu que havia uma proibição de que as pessoas poderiam ir votar com uma camiseta do candidato, com uma camiseta do partido, que isso era democrático. Isso continua ainda em vigor, mas como o Joel lembrou muito bem, não vamos dar bandeira, não vamos aceitar provocação. É um ato de desespero do Tarcísio, né? Porque ele está vendo as pesquisas se aproximando. Hoje em dia, acho que está um cara ou coroa para ver quem vai para o segundo turno com a Haddad. Não temos mais certeza nenhuma. Antes o Tarcísio tinha uma vantagem. Eu não sei bem porquê. Acho que, por um lado, uma série de gafes dele, não saber onde vota, não sei o quê. Assim como o Rodrigo se tornando mais conhecido como o governador de São Paulo, como alguém que tem feito coisas, enfim. O
O fato é que as duas se aproximaram muito, não sabemos mais quem tende a vencer aí no domingo para vencer a vaga do segundo turno, evidentemente que eu estou falando. Então, o Tarcísio, numa jogada de desespero, tenta lançar essa de que não, está abusando do poder econômico. Mas tem uma sequer denúncia com dados reais de corrupção, de uso indevido da máquina pública nesse caso, ou é política estadual sendo feita como sempre é feita, dentro ou fora das eleições, sem mudança nenhuma. Né? Me parece um ato de desespero do Tarcísio, e o Sakamoto falou tudo aí. Se o Tarcísio realmente está preocupado com o uso da máquina pública para fins eleitorais, o primeiro que ele deveria estar acusando é o chefe dele, o Bolsonaro, que passa um aumento contra a lei eleitoral, inclusive, né, que não permite você aumentar programas sociais, gastos para beneficiar um monte de gente às vésperas das eleições. Ele faz justamente isso com a anuência de um Congresso comprado, chuta o pau da barraca do controle de gastos brasileiros, são centenas de bilhões de reais, numa tentativa desesperada de se reeleger. Tarcísio, se te interessa reduzir o uso da máquina pública para a eleição de alguém, comece apontando o dedo para o seu chefe, Bolsonaro. É uma ação esperada, né? É claro que a gente sabia desde o início do governo que o Rodrigo Garcia herdaria de João Dória uma máquina paulista bem azeitada no sentido de caixa, tem dinheiro, né? E esses recursos, a liberação desses recursos, a gente falava já desde sempre, né? Que esses bilhões de reais iam ser muito úteis para trazer o apoio de prefeitos, né? Em todo o estado de São Paulo. Né, e isso seria muito útil para Rodrigo Garcia, né, para tentar conseguir esse apoio. Costurar o apoio, se você tem o apoio dos prefeitos, é meio caminho andado, porque o interior de São Paulo ele é maior até do que a capital em número de votos. Né? Agora, na minha opinião, esse processo, essa ação não vai dar em nada, né? Porque o próprio Rodrigo Garcia vai colocar que isso aqui era uma ação normal de governo, a distribuição de recursos, né? E aí, de certa forma, se por um acaso o Tarcísio está reclamando de que o Garcia faz isso, ele vai ter que reclamar do Bolsonaro também. Porque o que o Bolsonaro fez nacionalmente é menos defensável do que o Garcia faz no estado de São Paulo, né? Bolsonaro, o que ele fez? Basicamente, ele fez um grande leasing com o Congresso Nacional, com a Câmara dos Deputados, né, que foi liberando via orçamento secreto bilhões e bilhões e bilhões de reais para comprar a permanência dele na vaga, né, para ele não ser cassado, e depois bilhões e bilhões de reais também que foram liberados para que a aprovação de ações como a PEC da compra dos votos, né? Então, é muito interessante, porque se o Garcia se o Tarcísio quiser caçar o Garcia, vai ter que caçar o Bolsonaro. Tem que concordar que o Bolsonaro teria que ter a candidatura impugnada muito antes, né? Pelo pacote também que ele apresentou. Ou seja, tudo isso é jogo de campanha, né? Tudo isso é jogo que não vai dar em nada. Qual?